Ok. Então, agora são 19 horas e 9 minutos, horário de Rondônia. Então, vamos dar início à nossa sessão. Quero agradecer a presença de todos, dizer que é com muita satisfação que a Sociedade Rondoniense de Cardiologia promove o seu 10º Clube de Revista, uma iniciativa da Sociedade Rondoniense de Cardiologia, uma ideia aí da nossa diretora científica, a doutora Ximena. E o objetivo dessas reuniões é incentivar a produção científica local e ampliar as discussões a respeito dos temas relevantes científicos nacionais e internacionais. Então, esse é o nosso primeiro clube de revista, que tem como a principal discussão o trabalho de produção local nossa, né? Então, é muito orgulho aí que eu apresento a doutora Manuela. A doutora Manuela é cardiologista pela SBCMB, ecocardiografista pelo DIC-IMB e ecocardiografista na Clínica Central de Diagnóstico de Viena. Também apresento a doutora Thaís Pinheiro. A doutora Thaís é cardiologista pelo Instituto Dante Pazanese, especialista em ressonância e tomografia, é fellow em coronariopatias agudas pelo INCOR, da USP, tem doutorado na USP também, é sócia fundadora da CardioScan, Teleradiologia Cardiovascular, membro do Translation Committee da Sociedade de Ressonância Cardiovascular e médica radiologista do Hospital Sírio-Libanês IDASA, 9 de julho, São Paulo. E o doutor Marcelo Salame, que é mestre em Ciência de Saúde pela UFSM, cardiologista pela SBCMB e ecocardiografista do DIC-MB, também diretor técnico do Instituto Procardíaco e da GIPAMED, aí em Ji-Paraná. Então, passo a palavra para o doutor Marcelo, que vai dar início à nossa sessão. As perguntas podem ser feitas aqui pelo chat e, ao final das apresentações, a gente abrirá também o espaço para as perguntas. Peço a todos que mantenham os microfones desligados durante a apresentação. Obrigado, boa noite. Com a palavra, doutor Marcelo. Boa noite a todos. É uma satisfação novamente estar participando do 10º Clube de Revista aqui da Soceron. Obrigado, Daniel, pelas palavras. Bom, o tema que a gente escolheu para conversar é sobre miocardite. Nós vamos fazer uma pequena abordagem sobre o strain miocárdico, que foi, na realidade, o objeto de estudo do trabalho publicado pela Manuela, só para a gente contextualizar e o pessoal ter uma noção do que seria e a importância do strain. O som tá bom, pessoal? Eu não tenho conflito de interesse sobre o assunto. Marcelo, tá com um pouco de eco, tá? Eu não sei se tá um pouquinho de eco. Melhorou? Tá melhor. Ok. Bom, com relação ao histórico do strain, né? O primeiro trabalho, que foi publicado em 1973, mostrando a deformação cardíaca e sendo documentado através do strain, da contração do músculo papilar de cães. E esse trabalho foi o pontapé inicial, e nesses 50 anos de estudo com strain, houve uma evolução muito grande assim, das técnicas, dos aparelhos, e o objetivo principal do strain, na realidade, é avaliar a deformação miocárdica. O músculo cardíaco ele tem uma complexidade enorme, então que a gente observa que ele é, na realidade, uma banda muscular única e ancorada nas vias de saídas pulmonares e aórtica. Então, ele faz todo esse enovelado de músculo, e de forma que o miocárdio ele tem praticamente 3 camadas, né? As camadas externas, que são na direção longitudinal, e a camada central na direção circular. E a partir disso, então, que ocorre a contração. Então, o strain,
O objetivo dele é, na realidade, avaliar a função miocárdica e toda essa complexidade da contração. Então, todas essas direções que a gente observa de contração, então o strain tem essa capacidade de avaliar como que a contração ocorre. Então, nada mais é do que a documentação da deformação muscular e uma forma interessante de avaliar a função miocárdica. Então, a gente consegue documentar alterações subclínicas de função de contração muscular. Nós temos 4 formas de avaliar o strain. Então, existe o strain longitudinal, que a gente consegue documentar a redução do comprimento do músculo cardíaco. Existe o strain circunferencial, então, que ocorre, então, uma redução da circunferência conforme a contração muscular. O strain radial, então, que a gente observa, então, um aumento da espessura, então, o strain, nesse caso, ele é positivo. E, por último, a torção. Então, a partir do strain, nós conseguimos documentar o twist, ou seja, a contração muscular, ela ocorre na base, no sentido horário, e no ápice, no sentido anti-horário. Então, é possível documentar essa torção, e em algumas doenças, a redução do twist mostra já um grau de comprometimento miocárdico. Bom, com relação ao conceito, é um conceito físico, né? Existem 2 formas de mensuração da deformação. A primeira forma é através do strain rate, que a gente avalia a variação da velocidade sobre a variação do comprimento, e mensurado na S na menos 1. E também existe o strain, que é demonstrado em porcentagem, que nada mais é do que a diferença de tamanho sobre o tamanho inicial da fibra. Então, o strain longitudinal, que é o mais utilizado, ele é expresso com um sinal negativo. Na prática clínica, o clínico ele não precisa ficar preocupado com essa questão do sinal. Basta a gente avaliar o valor absoluto. Tá? Então, o sinal é só para dizer que o strain está reduzindo ou aumentando. No caso do strain longitudinal, quando ocorre a contração, então aqui a gente marcou dois pontos, numa distância de 10 centímetros, na contração ele reduz para 8 centímetros, o que infere que tem um strain de menos 20%. Aqui eu mostrei então um strain radial, então o aumento da espessura na contração, já que o strain radial, então, ele é positivo, então o strain de mais 20%. Bom, com relação à aquisição, né, ele é uma técnica muito interessante, mas ela é cheia de detalhes. Então, para que a gente possa confiar no valor do strain, é importante seguir aquele passo a passo para que o valor seja de forma acurada, né? O ideal é que se faça uma apneia, inspiratória ou expiratória, então, dependendo da janela do paciente, a gente encontra um melhor ponto de forma que fique bem centralizado o ventrículo esquerdo. Porque se ele ficar lateralizado, a gente sabe que a resolução no eco, ela reduz conforme a gente se afasta do centro. Então, quanto mais centrada o ventrículo esquerdo no eixo da sonda, é melhor. É importante evitar também um encurtamento. Então, a gente precisa ter certeza que o ápice está bem na ponta do transdutor. Evitar também translocação, ou seja, quando a gente documenta o clipe durante um movimento inspiratório ou expiratório, isso acaba interferindo no valor. Além disso, a qualidade do sinal, então o frame rate é maior do que 40, para a gente ter uma resolução de imagem adequada, e além disso, a qualidade do traçado elétrico, né? Porque o aparelho ele vai detectar através do pico do QRS. Então, se a gente não tem um traçado de boa qualidade, o strain não fica bom. Acaba se perdendo na hora de gravar o clipe. Além disso, assim, os aparelhos mais antigos, a gente precisa seguir essa sequência. Então, o primeiro clipe a gente gravou, que é o apical 3 câmeras. Agora nós passamos para o apical 4 câmeras e, por último, 2 câmeras. Outro detalhe importante é se atentar para a espessura do ROI. Então, avaliar a espessura do músculo cardíaco e deixar uma espessura que não chegue a pegar
no pericárdio, que pode interferir no valor, e também não pode ser uma espessura muito fina que acaba não envolvendo o miocárdio. E, além disso, com relação ao posicionamento, é importante não englobar o músculo papilar. Então, a gente precisa delimitar a parede do miocárdio. E quando existe um septo sigmoide também, o ideal é que a linha endocárdica, ela trace uma linha mais vertical possível, evitar fazer muita curva, assim, na hora de posicionar a linha endocárdica, porque acaba interferindo no valor do strain também. Bom, por último, então, a gente adquire a imagem no duas câmeras para chegar ao bullseye, né, que é a formação do strain longitudinal global. É importante se atentar que a gente precisa ter uma frequência cardíaca semelhante entre os clipes. Então, aquele paciente que tem uma variação muito grande na frequência cardíaca, a gente não consegue, o software não consegue processar depois as imagens. Existe a possibilidade também de ser adquirido também no 3D, com um batimento único, né? Então, a partir do batimento único, a gente consegue fazer o strain nesses pacientes que têm uma variabilidade muito grande da frequência cardíaca. E existem também alguns fatores que interferem na qualidade do strain e nos resultados ao longo do tempo, né? Então, a pré-carga, a pós-carga pode interferir nos resultados. Então, aquele paciente que chega muito hipertenso pode ter um resultado, um strain um pouco reduzido, isso está relacionado a pós-carga alta. A geometria também do músculo cardíaco. Os pacientes que têm um ventrículo esquerdo muito grande pode acabar reduzindo a resolução nas paredes laterais. Então, todos esses fatores aí podem interferir. A janela ecocardiográfica, se não for uma janela muito boa, em alguns casos não dá para fazer, o software não vai conseguir documentar de forma adequada. E também outro fator que pode interferir é com relação às dissincronias, né? Os bloqueios de ramos, acaba reduzindo o strain nessas regiões e a gente tem que analisar com cuidado para não chegar a diagnósticos errôneos, né? O próprio sequelas de infarto também vai reduzir o strain naquela região. Bom, com relação a aplicações clínicas do strain, então eu quis fazer um apanhado geral, assim, para mais voltado para o clínico mesmo, que recebe esses laudos e para saber interpretar e orientar as condutas com os pacientes, né? Então, o strain mais utilizado, que existe mais pesquisa em relação a esse assunto, é o strain longitudinal global. Então, esse é o bullseye que eu estava comentando. Aqui a gente consegue avaliar o strain em cada segmento e a partir de algumas alterações regionais, a gente tem algumas suspeitas diagnósticas. Vale ressaltar que existe uma certa variabilidade com relação às marcas dos equipamentos, mas, de maneira geral, um strain acima de 18 é considerado normal, um strain entre 16 e 18 é limítrofe, e abaixo de 16 é um strain reduzido. Bom, com relação às doenças e aplicação clínica, então, uma das aplicações interessantes é a cardiotoxicidade por quimioterápicos. Então, aqui a gente tem um exemplo de um paciente que fez um eco antes de iniciar a quimioterapia, com um strain de menos 20%, 20,6%, e 3 meses após, no primeiro eco de controle, o strain já reduziu para 14,4%. Então, já levanta o alerta para o oncologista, para o clínico que está acompanhando, para já iniciar o tratamento da insuficiência cardíaca, para a prevenção da progressão da cardiotoxicidade, avaliar o esquema quimioterápico. Então, enfim, acompanhar mais de perto esse paciente. E com relação ao ponto de corte, então, quando existe uma redução abaixo de 15% em relação ao strain basal, então existe uma cardiotoxicidade provável. Outra aplicação clínica interessante do strain é na amiloidose. Então, a amiloidose, ela é uma doença que tem bastante... cresceu bastante nos últimos anos, em função dos novos tratamentos para amiloidose, e o ecocardiograma com strain tem um papel fundamental na suspeita diagnóstica. Então, a gente pode observar aqui um aspecto típico
apical sparing, que é a cereja do bolo. Então, ocorre uma preservação do strain apical e uma redução significativa do strain basal e medial. A gente tem alguns scores que pode ser utilizado para aumentar a sensibilidade e especificidade do strain na amiloidose. Então, o primeiro é o House, que seria a soma do strain apical dividido pela soma média dos strain mediais e mais a média do strain basal. Quando o valor dá maior do que 1, tem uma sensibilidade de 93% e uma sensibilidade de uma especificidade de 82%. Outro índice interessante é a fração de ejeção dividido pelo strain global. Então, quando a gente divide a fração de ejeção pelo strain global longitudinal, quando o valor é maior do que 4,1, tem uma sensibilidade de 89% e especificidade de 91%. Então, são os scores interessantes que ajudam na suspeita clínica e depois prosseguir os exames confirmatórios. Com relação à cardiomiopatia hipertrófica, o strain também tem um papel importante. Então, quando existe um strain menor do que 10%, indica pior prognóstico na doença. Além disso, quando ocorre mais do que 3 segmentos envolvidos, prediz taquicardia ventricular não sustentada. E a gente pode também observar a morfologia, né? Aqui nós observamos uma cardiopatia hipertrófica septal assimétrica obstrutiva, então perceba como existe uma redução do strain nessa região e existe uma correlação com fibrose também com a ressonância. Aqui já uma cardiopatia de Yamaguchi, né, apical, com redução significativa do strain no ápice do ventrículo esquerdo. Outro papel importante do strain é com relação às valvulopatia. Então, na estenose aórtica, um strain menor que 15% indica um aumento de mortalidade. Na insuficiência aórtica, também com strain menor do que 19%, indica um aumento de mortalidade nos pacientes não submetidos à cirurgia. Isso ajuda os pacientes assintomáticos, que a gente está naquela decisão se vai para a cirurgia ou não. Então, um strain reduzido já levanta um alerta aí que a espera pela cirurgia pode acabar aumentando, piorando o prognóstico do paciente ao longo dos meses. Outro papel importante do strain é na avaliação do prognóstico dos pacientes com hipertensão. Então, essa meta-análise é interessante, que mostra a relevância do strain nesses pacientes. Via de regra, um strain menor do que 16% está associado no aumento de MACE, infarto, AVC e insuficiência cardíaca e morte. É um preditor de morbidade e mortalidade no hipertenso assintomático e discrimina a hipertrofia fisiológica da patológica. Bom, com relação ao coração do atleta, isso é um assunto muito vasto, com bastante publicação também, e o strain também tem esse papel de ajudar na diferenciação entre o coração do atleta ou alguma hipertrofia patológica. Então, aqui esse trabalho comparou 29 jogadores de futebol com 26 pacientes com cardiomiopatia hipertrófica e 17 controles. Então, eles chegaram à conclusão que o strain longitudinal global em atletas está reduzido em relação aos controles. Então, vale ressaltar que a atividade física, ela reduz de forma leve o strain e às vezes também a própria fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Mas, normalmente, o strain não fica abaixo de 16. Então, quando existe um strain abaixo de 16, principalmente abaixo de 15, precisa levantar a suspeita de uma hipertrofia patológica. Vale ressaltar que o strain radial ele está aumentado nos pacientes no coração do atleta. Então, ele tem um desempenho radial superior em relação aos controles. E o strain do atleta, ele, tanto longitudinal, radial e circunferencial, ele está aumentado em relação aos controles. Bom, aqui nós temos alguns casos, né, só para visualizar assim, a comparação entre as várias doenças. Então, aqui, esse é um exemplo de uma cardiopatia hipertrófica, então, que a gente mostrou a redução do strain no septo, amiloidose, né, a cereja do bolo, que é uma doença de Fabry, um paciente com estenose aórtica. É importante mostrar que ele pode
é bem parecido com o padrão da amiloidose, inclusive existe 1/3 dos pacientes com estenose aórtica que pode estar associado à amiloidose também. Que o coração do atleta, perceba que existe uma redução no strain mais nesses segmentos basais, anteroceptais, e o strain do paciente com hipertensão. Então, pode existir uma redução discreta aí no strain. Então, a partir do aspecto visual do strain, é possível lançar uma suspeita clínica e a partir de então, seguir a investigação. Um outro papel importante do strain na cardiopatia isquêmica, ele acaba auxiliando com relação ao prognóstico. Então, um paciente com strain menor de 15% tem um risco 4,5 vezes maior de mortalidade. O índice pós-sistólico também, que é um índice interessante, que avalia a contração após o pico sistólico, ou seja, após o fechamento da válvula aórtica. Então, quando existe duas ou mais paredes com strain com índice pós-sistólico acima de 20%, está associado ao aumento de MACE. Além disso, o índice pós-sistólico pode ser utilizado também no ecocardiograma sob estresse farmacológico para aumentar a acurácia diagnóstica na cardiopatia isquêmica. E existe também alguns trabalhos mostrando o papel do strain na angina instável, ou seja, na avaliação do paciente na emergência, que não tem ainda enzima positiva. Então, os pacientes que têm uma redução do strain, existe uma correlação com doença isquêmica significativa. E o último papel na cardiopatia isquêmica seria para avaliar a viabilidade. Então, tem trabalho mostrando que um strain abaixo, e principalmente abaixo de 5%, está associado aos segmentos não viáveis do músculo cardíaco. Além disso, entrou na diretriz, publicada em 2019, da avaliação da função diastólica. Então, um strain abaixo de 16% é considerado um critério menor no diagnóstico de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada. Bom, o outro cenário que o strain também acaba contribuindo é com relação à avaliação da função do átrio esquerdo. Então, o strain de átrio esquerdo, ele evoluiu muito com relação aos últimos anos. Na minha época da residência, a gente tinha uma dificuldade enorme de realizar o strain do átrio esquerdo. Hoje, tem o strain automático, com apenas selecionando 3 pontos, a gente consegue realizar o strain de forma rápida, e a partir disso é possível estudar tanto a função de reservatório, a função de condução e de bomba do átrio esquerdo. E existem vários trabalhos, né, que mostram o papel do strain do átrio esquerdo. Por exemplo, na cardiopatia hipertrófica, um strain menor do que 21%, né, o strain de reservatório, é um preditor de fibrilação atrial em 12 meses. Além disso, é possível avaliar a pressão do átrio esquerdo. Então, um strain de reservatório menor do que 15% está associado a uma pressão capilar pulmonar acima de 18, com uma sensibilidade de 100% e especificidade de 93%. E outro papel importante na estenose mitral sintomática, um strain menor do que 17 de reservatório, é um preditor de fibrilação atrial e levanta aí a suspeita clínica do médico que está conduzindo o caso para já pensar em anticoagulação e prevenção de AVC. Outro papel do strain também é com relação à avaliação da função do ventrículo direito. Então, existem vários estudos aí que estão em andamento para avaliar qual o papel do strain nesse cenário. É importante ressaltar que existe uma certa dificuldade na aquisição. A gente precisa ter uma janela boa para o strain ter uma acurácia correta. Hoje a gente tem também software dedicado para o ventrículo direito, então que ele mostra o strain global, mostra o strain da parede livre, né, que é o que é o mais utilizado para avaliação do ventrículo direito. E vale a pena ressaltar que na hora de marcar os eventos, né, é importante utilizar o fechamento da válvula pulmonar. Então,
tanto o ventrículo esquerdo quanto o ventrículo direito, a gente marca o evento para o software poder calcular e mostrar o início da contração, abertura da válvula aórtica e fechamento da válvula aórtica, no caso do lado esquerdo, e no ventrículo direito, então, a gente utiliza a válvula pulmonar. Tem vários trabalhos mostrando o prognóstico do strain do ventrículo direito na hipertensão pulmonar, então, os pneumologistas acabam utilizando bastante com relação ao manejo dessas doenças do lado direito. Bom, e, por fim, o strain na miocardite. Então, esse aqui é um paciente aqui que a gente avaliou aqui em Paraná. Ele é masculino, 35 anos, previamente com hipertensão e diabetes. Teve Covid em dezembro de 2020 e acabou evoluindo com um quadro de insuficiência cardíaca, sendo avaliado em abril e mostrando uma redução significativa do strain, uma fração de ejeção reduzida. Ou seja, é o cenário que a gente está vivendo, né? Um pós-pandemia, milhares de pacientes infectados aqui no Brasil e no mundo, e a gente está convivendo agora com as consequências pós-Covid. E agora eu vou passar a palavra para a Manuela, ela vai apresentar então um trabalho, uma série de casos sobre miocardite e tecer alguns comentários a respeito do emprego dessa técnica nessa doença. Obrigado aí pela atenção. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite da Soceron. É uma honra poder apresentar um trabalho. Esse trabalho tem um carinho muito especial com ele. Eu vou explicar para vocês o porquê do carinho e parabenizar a apresentação do Dr. Marcelo, porque, assim, o strain é relativamente novo, ainda é complicado para alguns que não trabalham, então, assim, ele facilitou muito agora o entendimento do strain, tá certo? Esse trabalho que a gente fez, ele foi publicado no Congresso Brasileiro de Eco, que foi agora recentemente, e também foi aceito agora para ser publicado no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Então, como é que a gente fez? A gente selecionou 18 pacientes, todos curados de COVID, todos fora da fase aguda, e já a maioria era sem sintomas ou oligoassintomático, tinham os sintomáticos, mas a maioria era sem sintomas, e a gente foi depois feito a correlação com a ressonância e começou a ter os achados da miocardite, ou seja, dessas sequelas que o doutor Marcelo deixou. Então, o padrão ouro para miocardite de imagem, o padrão de imagem é a ressonância, e o padrão ouro, sem ser de imagem, seria a biópsia endomiocárdica. Por isso que a gente gosta, assim, seria interessante uma ferramenta para poder triar, para saber quem seriam os candidatos para uma ressonância. Então, eu vou lançar para vocês uma pergunta, que aí no final vai ser mais fácil para a gente responder, né? Esse strain global longitudinal e segmentar, derivado do SPECTRAC, na identificação da disfunção miocárdica subclínica após uma infecção pelo coronavírus, pode ser um bom método para triar para ressonância? Então, é isso aqui que eu vou apresentar, então, aqui para vocês. Quando começou-se a falar de coronavírus, lá na China, achava-se que, a princípio, ele seria um vírus essencialmente respiratório. Com o passar das internações, da chegada dos pacientes graves aos hospitais, viu que ele era um vírus metabólico, né? Ele causaria um processo inflamatório, causaria aumento de troponina, de dedímero, de ferritina, e começaram a aparecer, então, os primeiros casos de miocardite, que antes achava que era só respiratória. Esse estudo, ele é um estudo alemão, foi publicado ano passado, em julho, e eu acho que ele foi quem tirou o cardiologista, que não estava da linha de frente do coronavírus, ele tirou a gente da zona de conforto, porque o que ele fez? Eles estudaram 100 pacientes, fizeram a ressonância, fora da fase aguda. Então, todos esses casos eram pacientes que já estavam curados. E o que esse estudo mostrou? Primeiro, ele salienta que, apesar dele já estar fora da fase aguda, ainda existia lesão miocárdica, mesmo fora dessa fase, então. E, inclusive, pacientes que eram pacientes leves, não só aqueles pacientes graves, como se achava no começo,
mas pacientes leves. Foi avaliado, então, 100 indivíduos, desses 100 indivíduos, 78% apresentaram algum achado anormal, sendo que desses achados anormais, 60%, então, era miocardite, 33% desses 100% tiveram necessidade de internação, mas vejam bem que 18 eram assintomáticos. Então, o estudo mostrou que paciente assintomático pode ter também uma lesão miocárdica fora da fase aguda. E ele recomendou o seguinte: todo mundo que teve miocardite deve fazer ressonância antes de praticar atividade física. Já os Estados Unidos, que tem uma população de atleta bastante grande, que é cultural, no colégio, na universidade, ele falou, peraí, vamos fazer apenas nos pacientes que tiverem um acometimento, o sintoma ou uma alteração através de exames. O que a nossa sociedade fez? A nossa Sociedade Brasileira de Cardiologia, 20 de outubro de 2020, então ela lançou um documento, um posicionamento para liberar essas pessoas que tiveram Covid e que queriam retornar com segurança à atividade física. Nesse documento ela fala das possíveis causas dessas lesões miocárdicas, seja direta ou indiretamente, e recomenda, então, essa série de exames que vai do eletro, a troponina, o teste ergométrico, o teste cardiopulmonar, o Holter, ficando, então, o eco e a ressonância como foco para a gente aqui. Nesse mesmo documento, então, reconhece que a lesão miocárdica pode ser encontrada em 20% dos casos, 10% miocardite. Esse mesmo documento da sociedade, ele fala, então, do strain, como a importância do strain, como o doutor Marcelo muito bem já colocou, que o eco com strain, ele é um marcador sensível. Quando estamos falando de strain, estamos falando de sensibilidade da deformidade miocárdica, capaz de avaliar a contratilidade de modo objetivo, quantitativo e precoce. Demonstra um padrão de alteração contrátil predominantemente nas bases, né, predominantemente basal, e o que eles chamam assim, diferente da miocardite convencional. Aqui eles salientam, que o doutor Marcelo também já falou, do strain bidimensional longitudinal do ventrículo direito como prognóstico, né, principalmente paciente internado, que menor que 20, ele já tem esse poder de prognóstico, poder de prover mortalidade, sendo que o ponto de corte de menos 20, com uma sensibilidade de 94,4 e uma especificidade de 64,7. Então, veja a importância do strain. E aí, nesse mesmo documento, nesse mesmo posicionamento da SBC, o que ele fala? Ele reconhece o papel da ressonância, que a doutora Thais depois vai falar, e principalmente, então, para a liberação desses atletas, sendo que é um exame de alto custo, nem sempre acessível na nossa população, tá certo? E quais são as recomendações, então, deste documento, deste posicionamento, para liberar o atleta ou aquele praticante de atividade física que teve Covid? Aqui ele fala as recomendações, a gente vai ficar, então, com a recomendação aqui do eco. Observe que estamos falando de eco convencional, porque ele está falando que as alterações novas de estrutura, função ventricular esquerda ou direita, global ou segmentar, uma fração menor que 50% e um TAPS menor que 17%, presença de trombo e derrame. Aqui eu vou querer chamar a atenção para as duas coisas. Ele cita derrame pericárdico, ele não cita qual que é o grau. Quem está fazendo o eco, principalmente desses pós-Covid, está vendo a imensidão de derrame pericárdico que estão surgindo, sendo que a grande maioria são derrames mínimos, são derrames laminares, sendo que eu tenho uns 3, 4 casos de derrames mínimos, esses laminares que outrora a gente falaria que seria fisiológico, hoje já teve diagnóstico de pericardite com esses mínimos derrames pericárdicos. Então, a primeira coisa é que ele só cita o derrame, e no mesmo documento que ele fala a importância do strain do VE e do VD, não está aqui como sugestão para ressonância. Então, vou mostrar aqui para vocês eu dividi em dois grupos de pacientes. Esse primeiro paciente foi feito, então, o exame em novembro do ano passado, masculino, 58 anos, dilatação do átrio esquerdo de grau moderado, dilatação do VE, hipertrofia, TAPS limítrofe 17,8, um refluxo moderado e aórtica discreta por dilatação do anel. Tá certo? Ele tem um mínimozinho laminar derrame pericárdico. Esse paciente não era subclínico, ele estava com insuficiência cardíaca. A fração dele, então, 39%. O strain global longitudinal, menos de 13%. No nosso estudo, não fizemos a diferença estatística do VD foi muito pouco. Então, a gente optou por fazer apenas o strain global longitudinal do VE. Estatisticamente, não teve grande diferença. A diferença maior do VD foi principalmente para paciente hospitalizado, que não era nosso caso. Então, observem que, apesar do eco convencional,
ele ter me falado de uma hipocinesia difusa. Quando eu faço o strain dele, eu consigo delimitar umas áreas que tenham uma importância, uma alteração maior. E o que a ressonância falou, então? A ressonância falou que tinha um aumento das câmaras direitas, câmaras cardíacas de versões preservada, uma disfunção sistólica discreta do VD, uma dilatação importante do VE, uma fração de ejeção de 38%, uma hipocinesia difusa e uma hipertrofia miocárdica e a trabeculação no VE, mas sem critérios de miocardiopatia não compactada. Viu-se, então, realce tardio mesocárdico multifocal difuso, com predomínio em toda a parede inferior e nos segmentos anterolateral, anteroseptal, inferolateral, infroseptal basal, compatível, então, com necrose miocárdica de padrão não isquêmico, indicativo de miocardiopatia inflamatória por miocardite. Esse mesmo paciente, 10 meses após, foi repetido o eco dele. Observem que a fração de ejeção normalizou, o strain global também e o VE também, ficando apenas essa área ainda, com esse strain ainda alterado, mas em relação ao último, houve uma diferença significativa. Esse aqui, então, é esse último o eco dele, o bidimensional. Esse caso aqui é uma paciente de 50 anos que foi internada por uma dor precordial típica, enzimas, ela fez curva, a enzima dela, e diferentemente das outras miocardiopatia, ela tinha um supra em parede inferior, não era um supra difuso, era apenas em parede inferior. O eco dela, o bidimensional, né, o convencional, tinha uma alteração muito discreta, uma hipocinesia inferoseptal e inferior basal. Opa! E essa paciente, então, foi para o CAT, que é o que a gente está vendo no convite, são as síndromes coronarianas agudas não obstrutivas. O CAT branco, essa paciente, então, depois foi encaminhada para ressonância cardíaca, após 30 dias, por toda a limitação financeira, toda essa logística do paciente. E aí, qual foi o resultado da ressonância? Presença de realce tardio endomesocárdico em segmento inferior médio, infralateral médio, lateral, apical do VE, estimado em 7 gramas, correspondente a 6% da massa miocárdica total. Conclusão, fibrose miocárdica de padrão não isquêmico, sugestivo também de miocardite, tá certo? E aqui você vê o strain, né, a alteração dele. Esse outro paciente é um paciente de 48 anos, com uma dilatação global das câmaras, refluxo, regurgitação mitral e tricúspide moderada, com disfunção do VD, um TAPS de 11,7 e uma hipocinesia difusa. A ressonância, então, mostrou uma dilatação do átrio esquerdo, dilatação importante do VE e do VD, uma fração de ejeção diminuída do VE de 24% e do VD 30%, uma hipocinesia miocárdica difusa, presença tênue de área de realce tardio mesocárdico, anteroseptal e infroseptal basal, de padrão não isquêmico e sugestivo de miocardiopatia inflamatória, derrame pericárdico mínimo, derrame pleural bilateral discreto, maior direita. Então, por que eu selecionei esses 3 casos para vocês? Esses 3 casos, a grande maioria, certamente, vocês fariam diagnóstico fácil sem o strain, porque são pacientes que tinham um eco bidimensional alterado, tinham clínica, todos esses 3 pacientes não era subclínico, eles tinham clínica ou de dor precordial ou de insuficiência cardíaca, aonde que entra o strain nesse primeiro bloco de pacientes que eu coloquei para vocês. Enquanto que o eco me fala que eu tenho uma hipocinesia difusa, com o strain eu consigo, então, ver quais são as áreas de maior acometimento, tá certo? Mas, certamente, nesse caso, o strain seria mais a cereja do bolo, né? Mais o diferencial, o acompanhamento, a cardiovigilância e para ver depois o acompanhamento desses pacientes. Esse estudo aqui é um dos estudos que eu tenho que para mim, assim, ele foi o primeiro estudo que eu vi falar então de strain, entendeu? O que eu tinha visto antes eram relatos de casos, né? Casos isolados, e raramente se falava do strain. Então, esse estudo aqui, que foi publicado em agosto de 2020, para mim, ele é muito bom, porque, inclusive, ele explica muita coisa. Então, foram um estudo pequeno, com 14 casos, pacientes hospitalizados. E o que ele fala? Aquele que a gente já falou que em contraste com o eco convencional, o strain revela achados interessantes nesses pacientes infectados, mesmo com sintomas leves, moderados e graves. E começa-se, então, assim, no começo, começamos, então, a falar assim, olha, pode dar miocardite. Agora já estamos falando em padrão específico, né? Quando começamos a fazer os ecos,
Eu não sabia o que estava procurando. A amiloidose, a gente sabe que tem um padrão específico. A doença de Fabry tem uma alteração específica, mas ninguém sabia se até o momento o que era, o que estava por vir. A partir do momento que teve estudo, que o estudo falou que as ressonâncias tinham alteração, que tinha fibrose, então começou a despertar a necessidade, assim, vamos conhecer qual será a alteração causada no strain desses pacientes. Então, hoje a gente já está falando no padrão específico, né? O estudo já começa a falar de padrão específico. Esse padrão, então, específico é devido ao edema ou dano miocárdico nos segmentos basais do VE. A principal localização é basal e médio do VE, síndrome de Takotsubo subinvertido. O strain segmentar foi alterado, então, em mais de um segmento basal do VE, predominantemente no subepimiocárdico, em 71% dos casos. O strain segmentar, isso aqui também que é interessante. Por que o strain está um pouco à frente? Observem que o strain ele é importante, o strain segmentar é importante nos estágios iniciais, quando o envolvimento do subepicárdico contribui apenas para 10% da contração geral. Então, nesse momento inicial, eu posso sim ter uma fração de ejeção normal e um strain global longitudinal também normal, porque o dano maior começa mais dessas camadas mais externas, que contribui apenas com 10%, mas o strain, por ser com alta sensibilidade, ele é capaz de pegar. Então, novamente, existe um padrão específico, né? Nesse estudo aqui ele fala, então, que o envolvimento é mais subepimiocárdico, existe os envolvimentos transmurais, quando já é um quadro mais avançado, e, novamente, ele fala que os segmentos basais e médios infero e anterolateral é parcialmente explicado pela formação hidrostática de edema devido à posição supina do paciente. Realmente, no nosso estudo, a maioria foi basal e médio, inferolateral, anterolateral, inferoseptal, e os pacientes que não foram internados, entendeu? Os raros casos que não eram esse padrão, eram pacientes jovens que não tinham sido hospitalizados, que teve uma alteração no septo, outra uma alteração no ápice, mas a grande maioria é esse padrão aqui. E outra coisa importante que ele fala é que a alta porcentagem de deformidade do VE, médio e basal, são importantes, mas não são uma prova específica do miocárdio. Ou seja, quando a gente estava fazendo esses estudos, foram feitos bastante, eu fiz quase 200, uns 100 e poucos casos de strain, e assim, esse padrão ele se repetia. Não quer dizer que toda aquela alteração será vista na ressonância como uma fibrose. É isso que a gente quer ver a longo prazo. O que seria? Seria apenas um dano aí, mas esse dano não seria o suficiente para causar um realce, seria mais por essa questão hidrostática desses pacientes. Então, isso aí é o que o futuro vai mostrar para a gente. Mas isso aqui, ó, foi visto lá, acredito que 60% a 70% dos pacientes pós-Covid têm essa alteração, mas nem todas elas, graças a Deus, vai evoluir, então, para uma fibrose. Agora eu vou falar, então, um outro grupo para vocês. Aquele lá, você poderia fazer o diagnóstico sem o strain. Vamos ver esse, então, aqui. Um homem de 58 anos, o eco transtorácico convencional normal, tá certo? Observe que a fração de ejeção está normal, inclusive o strain global longitudinal também está normal, tá certo? Foi feita, então, a ressonância mostrou uma fibrose mesocárdica de padrão não isquêmico nos segmentos anterolateral, inferolateral e inferior médio, ou seja, essa alteração da ressonância foi pego, o strain mostrou então essa alteração e foi confirmada pela ressonância. Agora imagina se esse senhor de 50 anos fosse um triatleta, fosse um corredor e você se você tivesse parado, ele é paciente assintomático ou subclínico, e você tivesse parado a sua avaliação ali no eco convencional. Dificilmente, pelo eco convencional, porque o eco dele é um eco normal, dificilmente você teria feito esse diagnóstico. E a gente sabe do risco de uma miocardite, né, que a gente tem que isolar esse paciente de 3 a 6 meses em relação à atividade física, porque essa área de necrose favorece o surgimento de arritmias malignas e pode gerar uma morte súbita, né? A questão é, será se a fibrose do coronavírus é diferente do outro tipo de fibrose? Será se ela é tão letal, né, tão maligna, capaz de desenvolver tantas arritmias? O fato é que esse paciente especificamente, o strain fez diferença para ele. Outro caso, mulher de 44 anos, com eco transtorácico, fração de ejeção normal, sem alteração de mobilidade, com mínimo derrame pericárdico. Foi feito, então, a ressonância com realce tardio miocárdico, o realce mesocárdico linear nos segmentos anterolateral e inferolateral basal, massa de fibrose estimada, então, de 2,9, correspondendo a 3% da massa. Por que eu coloquei aqui? Porque aqui estamos falando que
Aqui foi onde ele teve a maior alteração em relação à ressonância. Observem que aqui também tem uma alteração. Por que eu fiz questão de escolher esses slides para você? Por quê? Estamos falando de sensibilidade, não de especificidade. Lembrar que a síndrome coronariana ela ainda existe, as doenças de depósito ainda existem, as hipertrofias também existem, sendo que nesse caso aqui, como é normal, então assim, não tinha nada clínico, então não tinha hipertrofia, não tinha nada disso. Mas o que aconteceu? Teve um paciente que ele tinha uma alteração na DA, não é aquele típico que eu falei para vocês, era um DA médio, e esse paciente era um pós-Covid, foi feita a ressonância não deu normal, foi feito um angiotomo, e o angiotomo mostrou que o paciente tinha uma lesão na DA, e esse paciente foi angioplastado. Então, quer dizer, apesar de ser sensível, ele não é específico. E apesar também de não ser específico, essa lesão, nesse local aqui, foi vista com bastante frequência, mas nem toda ela vai ser necrose, vai ter um realce tardio pela ressonância. Esse aqui é outro caso para vocês, 69 anos, o eco convencional normal, a janela péssima, aquela janela que não é janela de livro, tá certo? Apesar da janela não ser boa, foi feito o strain dela, e no strain dela, então, foi feito, aqui tem alteração aqui, fração da ejeção normal, strain global longitudinal normal também, a ressonância, então, foi visto, então, realce tardio mesoepicárdico nos segmentos inferoseptal e inferior médio, massa de fibrose 1,5% da massa total, essas áreas de fibrose padrão não isquêmica. Então, observem que estamos falando de pequenos segmentos, né? Aqui a gente está falando, então, aqui de 2 segmentos, falando de inferoseptal e inferior médio. Então, observem a sensibilidade do strain. Esse grupo de pacientes que eu selecionei para vocês, seriam pacientes que facilmente, se fosse só pelo eco, teria passado. Esse outro caso que eu estou colocando aqui para vocês, é um paciente de 53 anos, certo? O eco bidimensional normal, fração de ejeção, inclusive o strain global normal também. Ele teve uma alteração no realce tardio no segmento inferior médio. Então, observem que eu estou falando de um único segmento, tá certo? O strain aqui você vê que ele dá mais segmentos, tá certo? Mas o inferior médio, ele teve uma correspondência, então, com a ressonância. Aqui eu tomei a liberdade de colocar para vocês aqui uma foto de uma lua crescente, porque esse padrão é o padrão que tem se repetido com muita frequência. Eu diria que mais de 70% realmente é esse padrão, que ele pega os segmentos, principalmente no estudo lá, aquele que eu mostrei para vocês, de 14 casos, eles falam do anterolateral, inferolateral, inferior. O que eu vi aqui foi principalmente inferolateral, inferior, inferoseptal, basal principalmente, mas também pegando o médio, fazendo esse aspecto de meia-lua. Então, quando eu estou fazendo eco, que eu faço esse strain, que eu vejo essa alteração, então já fico um pouco mais querendo correlacionar ou querendo investigar melhor esse paciente recuperado do COVID. Aqui, então, novamente, a pergunta para vocês. Aquele primeiro pôster que eu coloquei para vocês foi do Congresso Brasileiro, do DIC, né, do Brasileiro de Cardio, esse aqui, então, Brasileiro de Cardiologia, que vai ser agora em novembro. E agora a conclusão do nosso estudo. Então, o nosso estudo foi um estudo com 18 casos, a maioria dos pacientes, então, estavam óligo ou assintomático, daí a importância do strain, porque os pacientes não tinham, a maioria não tinha essa parte clínica de insuficiência cardíaca. Esse paciente seria fácil fazer diagnóstico. Nossa preocupação é no paciente assintomático, com poucos sintomas, que estão por aí fazendo atividade física, certo? A maioria, então, tinha fração de ejeção normal, strain global longitudinal normal, apenas 2 casos com insuficiência cardíaca e comprometimento biventricular. O strain global médio foi normal, tá certo? E em 61% dos pacientes tiveram acometimento preferencialmente, então, no infralateral basal, o que corresponde a todos os outros estudos que foi apresentado. 44% deles tiveram alteração apenas em um segmento. Quando eu falo em um segmento, não é o segmento do strain, mas sim o segmento da ressonância, que é o padrão ouro, tá certo? 22% tiveram em 2 segmentos, 33% em 3 ou mais, e a fração média de 57,5%, e apenas 16,6% tinham fração de ejeção reduzida. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Que se nesses pacientes tivesse feito apenas o eco convencional, a gente só teria feito o diagnóstico em 16,16%. E, por último, agora, para terminar, a conclusão é que essa análise da deformidade miocárdica através de SPECTRAC é um método com elevada sensibilidade e aplicabilidade na detecção de disfunção cardíaca subclínica. O alto grau de correlação entre os achados e a ressonância sugere que esta modalidade ecocardiográfica pode ser uma alternativa viável, custo-efetiva e disponível para identificação, acompanhamento e, sobretudo, na seleção daqueles que necessitarão de investigação adicional, que seria com a ressonância. Obrigada.
Posso parar aqui? Pessoal, boa noite. Só um aviso, tá? Antes da Thaís começar, a gente está com um aviso aqui do Meet que a conexão pode cair, tá? Eu vou deixar um link aqui na área de chat, tá? Caso caia a conexão, vocês entrem com esse outro link, tá? Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão vendo minha tela? Estamos, Thaís. Tá, agora que eu... Peraí, pronto, agora eu consigo ver. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite, Ximena, e dizer que me sinto muito feliz, muito honrada mesmo em participar dessa discussão. Tá? Parabenizar o doutor Marcelo, parabenizar a doutora Manuela, e eu gosto, assim, tenho um carinho especial por vocês, porque a gente lauda aí, né, em Ji-Paraná, em Vilhena, a gente chegou a conhecer a cidade, a gente, em 2019, 2018, se eu não me engano, a gente chegou aí, dar um pit stop rapidinho em Vilhena, conhecer o doutor Eduardo Molinari, enfim, a gente tem um carinho especial e tem grandes profissionais aí na região. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da ressonância magnética na prática, né, especificamente nessa questão do COVID, inflamação e speckle tracking. Mas só para contextualizar rapidamente, né, é claro que não é uma aula de ressonância geral, mas a gente sabe que a ressonância tem um grande papel ali em várias cardiomiopatias, né, desde a miocardiopatia congênita, avaliação de massas e tumores, avaliação de doença arterial coronária, todas as miocardio e pericardiopatias. É importante conceituar, né, que a ressonância é um grande imã, tá? Ela não utiliza radiação, que isso às vezes dá uma certa confusão, e não utiliza contraste iodado, tá? Então, às vezes, claro, isso é um tema de outra aula, de outro momento, então, assim, mas esses dois conceitos é bastante importante para a gente pensar quando indicar uma ressonância, tá? Em relação à função renal, em relação a todo o cuidado do preparo do paciente. Na ressonância, a gente tem a primeira sequência, essa sequência de Cine, né? Tá? Que a gente faz os cortes exatamente iguais aos do eco, tá? Então, a primeira imagem aqui à esquerda é uma Cine 4 câmaras, Cine 2 câmaras, ato esquerdo, ventrículo esquerdo, uma via de saída do ventrículo esquerdo, e aqui a gente colocou um tag, né, onde a gente começa a avaliar a deformidade miocárdica. Essa é uma fase sem contraste, tá? As cavidades são brancas, sim, mas ela não utiliza contraste até esse momento. Então, a gente consegue ver bastante aqui o átrio direito, o ventrículo direito, e a avaliação da fração de ejeção por ressonância, né, diferente do eco, que tem toda a dificuldade técnica de janela, de, né, tórax, paciente mais obeso, a ressonância não, a gente não tem essa dificuldade, porque é uma aquisição global do tórax, e a gente consegue fazer uma avaliação da fração de ejeção por Simpson, né? Então, a gente consegue definir bem aqui as válvulas, os limites, e o empilhamento de moedas com avaliação da fração de ejeção pelo método de Simpson. Então, a gente tem dois grandes grupos de padrões de realce tardio, e através desses grupos a gente tenta direcionar, e hoje cada vez mais específico aí, as doenças, né? Então, um padrão inferolateral, por exemplo, a gente pode pensar em miocardite, em sarcoidose, em Fabry, um padrão, de forma geral, isquêmico, ele sempre envolve subendocárdico, né? Podendo ser transmural, geralmente respeita território de artéria coronária, tá? E tem os outros padrões de não isquêmicos também, de hipertrófica, que pode ser difuso, por exemplo, esse paciente é uma miocardiopatia hipertrófica, esse paciente aqui era uma miocardite,
Esse é um paciente, falando então um pouquinho dos padrões de realce tardio, né? Lembrando que o isquêmico sempre envolve o subendocárdico pelo padrão da artéria e geralmente é relacionado ao território coronariano, né? Então, DA a gente pensa ali na parede anterior, anteroseptal, anterolateral, e não isquêmico tem vários padrões e dependendo do padrão a gente tenta diferenciar das miocardiopatias. Que a gente conseguiu mostrar um pouquinho de padrão de realce, onde a gente tem DAC, a gente tem Fabry, sarcoidose, se é um paciente de Fabry, por exemplo, enfim, só para a gente mostrar um pouquinho de padrão de realce, tá? Só conceituando, o miocárdio normal é um miocárdio preto aqui nessa região, nessa sequência, tá? Então, é uma sequência pós-contraste, onde o gadolínio entra, ele é capturado pelo miocárdio e ele é lavado em 5 minutos. Por que tardio? Porque a gente faz a sequência após 3 a 5 minutos, pelo menos 5 minutos da infusão do contraste. Aí, então, o gadolínio que permanece no músculo cardíaco, o gadolínio que não é lavado, que não tem esse washout que a gente fala, é onde realça, onde ele fixa, porque fica a célula defeituosa, né, tem uma quebra de barreira celular, e o gadolínio fica fixo ali nessa região e demora a ser lavado. Tá? Então, por isso é o realce tardio pelo tempo que a gente faz a aquisição do exame. Falando um pouquinho de miocardites, né, de forma geral, então, um monte de coisa pode ser miocardite. Por ressonância, a gente tem alguns critérios, e o mais clássico aí que a gente utiliza é esse critério de Lake-Lewis, que tem um consenso, onde basicamente a gente avalia, eu vou passar aqui, o realce, se tem edema ou não, pesado nessa sequência ponderada em T2, se tem um padrão de realce precoce e o realce tardio. Ela tem que ter pelo menos 2 desses 3 critérios. Esse é o critério original, publicado há mais de 5 anos, e em 2018, com essas novas sequências de mapa T1, mapa T2, onde a gente consegue avaliar a fibrose já numa fase bem mais precoce, até mesmo o edema numa fase bem mais precoce, a gente conseguiu fazer a avaliação de fibrose ou edema também utilizando os mapas, tá? Então, podem me perguntar, Thaís, mas mapa é o quê, né? Eu preciso de máquina, eu preciso de software. Geralmente são os dois, tá? A gente precisa de uma máquina mais moderna. A gente sabe que em Rondônia tem alguns locais que fazem essa sequência, que estão começando a fazer. A gente vai começar a fazer em algumas cidades em Rondônia, e a gente vai começar a avaliar a fibrose antes mesmo de chegar nesse padrão. Então, a gente consegue pegar a fibrose numa fase mais inicial. Tá? Então, a partir de 2018, utilizando os mapas T1 e T2, o T2 é onde a gente avalia o edema, e o mapa T1 onde avalia a fibrose intersticial. Esse é um artigo de revisão que saiu recente, é até bem interessante ler, falando sobre o papel da ressonância magnética na caracterização do COVID. Né, saiu agora nesse ano, tem uns 2 ou 3 meses. A gente pode ter vários padrões de realce, lembrando sempre que é um realce geralmente meso ou epicárdico, tá? E o COVID pode se apresentar de várias formas, sem realce e com realce. Tá? Esse é um paciente, por exemplo, uma cine com a espessura miocárdica normal, geralmente não dá dilatação, não dá disfunção, e não tinha realce tardio. Esse é um paciente que tinha já uma alteração acine ok, fração de ejeção normal, tinha um realce inferolateral, tinha um mapa T1 e um mapa T2 alterado. Então, a gente pode utilizar os mapas, a gente pode utilizar o realce em todas essas avaliações da miocardite. Todos esses padrões aqui, nessas fotos, são de miocardite. Então, observem que a gente tem um músculo normal aqui nessa figura C no septo, tá? Desculpa, lembrando, aqui está um pouquinho o coração um pouquinho rodado, mas aqui é o ventrículo direito, essa é a parede anterior, septal, inferior e lateral. Então, vocês que fazem eco, com certeza estão bem adaptados aí a reconhecer, por exemplo, um anteroseptal, um inferoseptal. Então, a gente começa a ver um
tardio em toda, pegando já de anterolateral, inferolateral, até inferior. Observem que a gente tem músculo no subendo, é um padrão linear, bem mesocárdico, tá? E difuso. Esse aqui são vários pontinhos, né? O padrão salpicado em todo o septo, em toda a parede lateral. Então, assim, existem vários padrões, mas observem aquela... que não é aquele padrão de doença arterial coronária, né? Não pega o subendocárdico, não é uma parede... não respeita território coronariano, então isso é bem importante para quem está começando a ver a imagem, para quem está começando a entender o método. Esse artigo aqui eu trouxe para lembrar uma coisa, eu só quero passar um recado nesse slide. Independente da miocardiopatia, realce tardio é igual ao evento, tá? E quanto mais realce, quanto maior a área de fibrose, por isso que às vezes a gente quantifica em gramas, e isso é muito forte e muito já sabido, principalmente na miocardiopatia hipertrófica, maior é a taxa de MACE. Aí cada estudo, então assim, tem qual MACE, Thaís? Então assim, depende do estudo, se a gente for avaliar a hipertrófica, foi arritmia e morte súbita, alguns fazem o evento composto, morte, infarto e AVC, então assim, dependendo do estudo, eles selecionam algum evento ou outro, tá? Mas a ideia aqui realce tardio é igual ao evento cardiovascular. Então, como a doutora Manuela bem colocou, né, a gente precisa ver o nosso paciente, reconhecer o nosso paciente, às vezes um paciente com ecocardiograma normal, que tem realce tardio, por exemplo, se a gente liberasse esse paciente imediatamente para fazer atividade física, ele poderia evoluir com uma arritmia, com um evento. Então, nesse caso aqui, é uma curva de Kaplan-Meier mostrando que em todos os casos, em todos os critérios, quem não tem realce, essa linha de cima, essa linha vermelha, evolui sem evento cardiovascular, e quando o realce está presente, tem maior taxa de evento cardiovascular. Mas se você falar, você está falando de miocardite, se eu pensar em Fabry, a mesma coisa, se eu pensar em hipertrófica, se eu pensar em valvar, o conceito é o mesmo, tá? Esse é um estudo bem legal também, mostrando que, obviamente, né, a gente sabe que função é relacionada a evento cardiovascular, então quanto maior o grau de disfunção ventricular esquerda, medido pelo eco, pela ressonância, maior a chance de evento cardiovascular. E nesse trabalho ele pegou frações de ejeções não normais, né, mas pelo menos acima de 40 e sem realce, essa linha azul, e um paciente com uma disfunção, com uma fração de ejeção abaixo de 40 e com realce, essa linha tracejada aqui vermelha, mostrando a taxa de evento. Então, assim, paciente que tem disfunção ventricular com fração de ejeção alterada, tem um risco até de 2,2 de evento cardiovascular. E a cada 10% do aumento do realce tardio, eleva em quase 80% o risco de evento. Então, de novo, mostrando que realce tardio, independente da cardiomiopatia, é igual ao evento cardiovascular. E o que eu faço com isso, né? Então, assim, se a gente dá um padrão de realce tardio numa ressonância, a ideia é acompanhar esse paciente mais de perto, monitorar, avaliar ele clinicamente, aí depende se ele está tendo arritmia, extrasístole, enfim, aí depende, deixar um beta, ou seja, o que como a gente, como cardiologista clínico, a gente precisa acompanhar esse paciente mais de perto, porque ele tem maior risco, sim, de ter algum evento cardiovascular. E em vários períodos de tempo, tá? Nesse caso aqui, acompanhado o paciente até 12 anos, pós-miocardite. Eu vou pedir desculpa aqui desses slides em inglês, porque ele vai ser apresentado mês que vem no congresso do RSNA. É um resuminho que a gente fez de ressonância. Eu vou falar um pouquinho de speckle tracking ou tissue tracking, tá? Ou tissue tagging, a gente consegue, é a mesma coisa, tá? Então, a técnica de strain por ressonância, enquanto no eco é chamada de speckle, na ressonância a gente chama de feature tracking, tissue tracking, enfim. Então, é uma sequência de pós-processamento, essa sequência aqui por ressonância, tá? Todas as outras sequências, a tagging, senk, dense, são sequências onde a gente precisa adquirir no momento do exame.
Tá? Então, por exemplo, se você me falar assim, Thaís, em Vilhena, em Porto Velho, chegou uma máquina agora, super power, eu tenho 50 pacientes que fizeram ressonância e que têm realce tardio, e eu quero avaliar o strain por ressonância, né, que é o feature tracking, desses pacientes. Eu consigo? Sim. Se a gente tiver o dado, se a gente tiver a imagem, a gente consegue rodar nesse software novo através dessa técnica, tá? Dessas outras técnicas, não. A gente tem que adquirir do zero a sequência. E cada uma tem as suas peculiaridades, mas de forma geral, no mundo, no Brasil inteiro, é utilizada essa técnica aqui de feature tracking. Então, qual que é o nosso workflow, né? Como que a gente trabalha? A gente faz a aquisição de uma ressonância normal, essa é um paciente com disfunção ventricular, obviamente, grave, aqui o ventrículo direito, biventricular grave, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, é um miocárdio não compactado nesse paciente, tá? E, então, a gente faz a aquisição de cine e, com pós-processamento, com avaliação de software, a gente segmenta, identifica a sístole final, a diástole final, a sístole máxima, né, a diástole máxima, e avalia as áreas de interesse, por exemplo, no anteroseptal, no inferoseptal, na conexão do ventrículo direito, tem alguns pontos de interesse, o software segmenta isso para a gente, e a partir dessa segmentação a gente tem a avaliação dos pontos, né, do tissue tracking, que é do strain. Sem me alongar um pouquinho, sem me alongar muito, desculpa, então é importante ver, é importante lembrar que comparado com o eco 2D, né, o eco ele tem uma melhor resolução espacial e temporal, sim, do que a ressonância, tá, para avaliação do strain miocárdico, e a ressonância tem um melhor sinal ruído e um contraste, né, significa o quê? Pode ver que aquelas primeiras imagens de cine, a gente consegue definir melhor o miocárdio. Não estou falando que um é melhor que o outro, longe disso, acho que a gente já passou de tentar discutir isso, cada um tem as suas peculiaridades, como a doutora Manuela colocou, ressonância é caro, não é amplamente disponível, mas a gente precisa entender as características positivas e negativas de cada método, né? Então, a ressonância tem a gente consegue delimitar bem o miocárdio, consegue delimitar bem as bordas, não tem essa diferença relacionada ao paciente, né, de técnica e tudo, mas o eco tem uma melhor resolução espacial e temporal. Ambas técnicas avaliam, consideram, né, de forma geral, a avaliação da fração de ejeção pelo método de Simpson. E o que é importante falar aqui, que é um ponto interessante, que é a referência, o que é normal, né? E para qual cardiomiopatia que é normal. Então, a gente tem menor que menos 18, né, menor que menos 17, é considerado normal, mas isso varia bastante em vários trabalhos, e a depender da cardiomiopatia, e também o strain longitudinal global é o melhor para a gente conseguir avaliar. Esse aqui, ele fala que alguns trabalhos, trouxe alguns trabalhos mostrando que são técnicas boas, quem trabalha com método sabe que a gente precisa segmentar bem, a gente precisa colocar o endo no subendo, sub-ep, que é software, né? Se a gente vira a mão um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, ele pode dar valores alterados, então, tecnicamente, a gente precisa avaliar bastante, mas quando a gente compara um e outro, ainda não dá para a gente falar qual que é o melhor, qual que é o pior, se tem muita correlação, mas sim, a gente pode ter um valor de normal, a gente não tem um valor específico, um número exato, tá? Mas quando a gente compara as duas técnicas, a gente consegue ver, por exemplo, independente na miocardiopatia, na miocardite menor que menos 18. Mas, às vezes, no eco, nesse caso aqui, por exemplo, no paciente de Fontan, tá? Então, as duas técnicas mostraram números diferentes. Nesse paciente de 2016, teve uma boa correlação de longitudinal global, mas teve uma fraca correlação dos outros strains. Então, assim, de forma geral, são técnicas boas, são técnicas comparáveis, mas a gente não pode levar o número ao pé da letra. Então,
se o strain do eco deu menos 20, o strain da ressonância deu menos 27, não quer dizer que um está pior do que o outro, tá? Esse é o conceito. Então, esse é um caso de um paciente de 36 anos com miocardiopatia hipertrófica. A gente vê aqui na cine, mas a foto está estática, né? Uma miocardiopatia hipertrófica septal. A gente conseguiu segmentar e o strain longitudinal global dele é de menos 12. Aqui a gente coloca os taggings, né? Para ver se a gente consegue avaliar a deformação miocárdica. Esse é um paciente de 71 anos com uma miocardiopatia isquêmica. Podemos ver aqui um realce tardio no segmento apical, aqui no septo, provavelmente uma DA, mostrando aqui também na parede anterior médio, e com strain longitudinal também, com os strains também alterados. E esse é um paciente de 50 anos, em recuperação de COVID. Nesse caso, ele tinha teve uma pneumonia por COVID e a ressonância dele tinha uma fração de ejeção normal, não tinha realce tardio. Então, esse aqui é uma sequência de realce tardio, ficou um pouquinho mexido, o paciente estava com a apneia ruim, que isso limita bastante, ele fica um pouco mexido, mas não tinha o realce e tinha um strain um pouquinho, podendo ter um strain alterado também. Então, acho que é isso que eu queria passar, mostrando que a miocardite, assim, de conceitos gerais, tá? A ressonância, a gente consegue avaliar tanto na fase precoce, da avaliação das miocardites, onde a gente vê edema, inflamação, quanto nas fases tardias, deixa eu só parar a apresentação aqui um pouquinho, nas fases tardias, onde a gente consegue avaliar a miocardiopatia, a pericardite constrictiva, às vezes o paciente que tem pericardite recorrente, aquele pericárdio fica espessado, então são problemas diferentes, sequências diferentes. Aí me fala, Thaís, poxa, como que eu peço ressonância, né? Acho que o mais importante para a gente na hora de pedir ressonância é colocar a suspeita clínica e colocar o que você quer ver, porque a gente consegue fazer um monte de sequência. Só que se a gente fizer tudo de tudo, fica muito cansativo para o paciente. O paciente precisa fazer a apneia, precisa colaborar com o exame. Então, quando o médico escreve o que quer ver, onde quer ver, qual é a suspeita, a gente faz um exame bem mais dirigido e que fica mais adequado para o paciente. Tá bom? Eu agradeço, me coloco à disposição. Obrigada. Obrigado, Thaís. Parabéns aí pela apresentação. Manuela também, os dados aí muito bons. Parabéns pela aprovação no Congresso Brasileiro, né, na apresentação do trabalho. E Marcelo também, apresentação aí muito didática. Acho que a gente teve aqui, eu particularmente, que não é o meu dia a dia, né, é algo que a gente acaba não dominando muito, né. Eu aprendi muito hoje aí, tá, com vocês. Foi extremamente proveitoso. E aí coloco aqui para as perguntas, né, da plateia, tanto pelo chat quanto pode abrir o microfone, pode falar em vídeo. Então deixo aqui para as perguntas. Uma curiosidade, Thaís, já tem algum serviço disponível aqui no estado que faz aqueles mapas e o strain? Eduardo Molinari, aqui na minha tela, está colocando a ressonância neste exato momento em Vilhena, de 3 Tesla, com todos os mapas. SIC, né, doutor Eduardo? Essa é a promessa. Mas acho que vai vir, tem uma ressonância bem completa que está chegando. Tá? Precisa Em Porto Velho eu desconheço, assim, eu desconheço. Ô, Thaís, e tem uma forma diferente de pedir? A gente tem que salientar com esse método novo que você falou? Como é que seria o pedido, assim? Então, se você colocar, eu acho que no início sim, tá? Se você colocar, por exemplo, amiloidose, sarcoidose, aquelas, né? Porque o mapa também é um limbo ali, aquelas meiucas. Uhum. Mas, né, amiloidose, o mapa é bem definido, sarcoidose é bem definido. Então, se a suspeita for isso, a gente vai fazer o mapa, tá? Se for uma doença aguda, uma miocardite aguda, a gente vai fazer o mapa.
Caso contrário, porque também demora um tempo a mais de máquina. Caso contrário, seria legal, ressonância magnética mais mapa. Aí a gente consegue fazer. Tá ótimo. Você comentou, Thaís, que poderia utilizar as imagens. Então, você só consegue fazer através das imagens numa máquina de 3 Tesla. As inferiores não conseguem. Não. Na verdade, assim, eu posso pegar todas essas imagens de qualquer local, por exemplo, da sua cidade, trazer para o Encore aqui, para o serviço que eu trabalho, para as clínicas, e a gente, assim, desde que tenha a sequência bruta, né, a imagem bruta, a gente traz para o Encore e processa no software. É um software não relacionado à máquina, tá? É um software de pós-processamento não relacionado à máquina. A questão é que nessas máquinas novas, o dono da clínica pode comprar ou não o mapa, como software que já vem incluído nela. Então teoricamente, esses Desculpa, mapas a gente poderia fazer em qualquer cidade. Desculpa, eu pensei, falei em mapa, mas eu estava pensando em strain. Tá? Então, o strain eu posso trazer aqui para o Encore e processar independente da máquina. O mapa não, o mapa é uma aquisição na hora. Eu estava pensando no strain, que a gente estava fazendo um trabalhinho aqui de strain, que é muito legal, com o pessoal lá de Manaus. Legal. Então, o mapa precisa da sequência, precisa da aquisição, o paciente deitando na máquina, precisa de aquisição imediata, e aí depende da máquina ser mais moderna, ter o software, e o strain não, o strain a gente consegue processar depois, em qualquer momento. Interessante. Não, o assunto muito vingente agora, né, no cenário que a gente está passando. Agora, o que aflige bastante é assim, o que fazer com esses pacientes, né? A Thaís comentou, né, sobre questão de tratamento, mas é tudo um cenário novo, né, que é só com o tempo a gente vai encontrar as respostas do ponto de vista clínico, né? Fazer o diagnóstico, o paciente sai com esse diagnóstico e às vezes, muitas vezes ele fica assustado, né, com se vai fazer atividade física, não vai, até que ponto. Então, é uma coisa que a gente precisa ainda colocar em estudo, né, fazer acompanhamento dessa série de casos para chegar a essas respostas, né. A minha opinião, Marcelo, é que assim, que a gente tem que procurar o máximo possível fazer o diagnóstico. Até porque, assim, uma vez feito o diagnóstico, a gente vai para a diretriz de miocardite, né? Que é diretriz geral. Então, eu pego esse paciente, eu isolo esse paciente, peço para ele ficar sem fazer atividade física 3 a 6 meses, porque a gente sabe do risco. Teve o ano passado um caso que chamou a atenção, porque, assim, a questão da morte súbita, ela é chocante, né? Quando acontece ao vivo, quando acontece em campo, é extremamente chocante aquilo ali, entendeu? Apesar de ser raro as mortes súbitas, né? E eu acho que agora vão aumentar. Porque, assim, antigamente falava-se de miocardite, de forma geral, por vírus, em 5%. Então, quantos de fibrose a gente está vendo? Tudo bem que eu acho que a gente está estudando mais, né? Está fazendo mais exames. A gente antigamente não investigava tanto, mas teve um caso em agosto do ano passado de um rapaz de 27 anos, profissional do basquete, que estava doente, se sentindo mal, com sintoma, e foi treinar e morreu. Entendeu? Então, assim, eu acho que o nosso papel é fazer o diagnóstico e alertar. Olha, você está com risco, vamos se preservar de 3 a 6 meses, reavalia com 3 meses, se melhorou, não tem mais edema, aí já libera, entendeu? Mas para a gente até ficar resguardado, né? Eu concordo, e aí dependendo, por exemplo, na miocardite, vai para a diretriz de miocardite. Na hipertrófica, a gente também tem bem definido que 15% de fibrose já entra, não na diretriz brasileira, mas na europeia, já está entrando como um dos critérios para indicar a CDI, né? Então, assim, o que precisa ficar na mente é que a gente tem que fazer o diagnóstico e 2, acompanhar esse paciente muito de perto, porque o prognóstico dele tende a ser pior, né, relacionado ao evento. Viu, Manuela? A questão talvez em que pacientes que a gente deve triar, né, para miocardite, porque
quando o paciente é assintomático, por exemplo, um atleta de endurance, né, um triatleta ou um atleta profissional que faz um quadro de COVID moderado a severo, né, mas que não tem nenhum sintoma clínico de miocardite, né, e aí, fazer um eco, triar esse paciente. Então, a recomendação... Uma miocardite subclínica. Então, mas a recomendação da nossa sociedade é que todos pacientes que tenham caso leve ou não, sintomático ou não, antes de fazer atividade física, passem por uma avaliação médica. Aí, passando com o cardiologista, aí tem todos aqueles exames complementares que será triado para onde que ele vai. Mas você observe que o que chama atenção nesse exame, nesse trabalho que a gente fez, que na época que a gente fez tinham 18 pacientes, hoje já são 21 pacientes, entendeu? Então, a gente tem 21 hoje já documentado, relacionado com a ressonância. A maioria das ressonâncias foi a doutora Thais que laudou. Mas o legal é que, assim, você primeiro você não sabe nem o que você está buscando, né? Então, você começa a fazer os exames e começa aquele padrão a se repetir, depois chega a ressonância e ela começa a bater, então, assim, é bem interessante. O futuro... quer dizer, como é que vai ser? A gente tem que fazer essa cardiovigilância, vai ter que acompanhar com ressonância, vai ter que acompanhar com eco, mas eu acho assim, principalmente de endurance, né, dos triatlos, essas maratonas, essas meia maratonas que por si só já causam fibrose, né? A gente sabe que tem alto risco de arritmia em quem faz essas longas distâncias. A gente como atleta, a gente sabe disso, e como cardiologista também. Então, assim, aí você tem que investigar, né? Porque o risco esse paciente que você vai às cegas, se você já tem um método que você pode estar pelo menos triando. Então, o que eu faço? A utopia seria que todo mundo tivesse uma ressonância, mas a gente não consegue pedir uma ressonância para todo mundo. Então, o X da questão é o paciente subclínico, né? Independente da doença dele ter sido leve, moderado ou grave, a minha preocupação é esse paciente subclínico, entendeu? E aí, como que eu vou triar? Eu não posso pedir ressonância para todo mundo. Então, eu preciso ter uma ferramenta de uma peneira para me dizer assim, olha, esse paciente aqui, acho que ele merece uma ressonância. Lógico que com isso também, se você for pedir ressonância para todo o estranho alterado, a gente já viu que a maioria das alterações não necessariamente vão ser fibrose. Mas assim, o que aconteceu ali com aquele paciente? O que aconteceu ali hidrostaticamente? Que teve uma lesão, teve algum acometimento? Você vê que ela prefere bem a base, mas que não gerou uma alteração, uma fibrose? Então, para o futuro aí, essa investigação, essa discussão, acho que é bem interessante, sim. E no consultório, acho que no dia a dia, o que chama atenção, além disso tudo que a Manuela falou, complementando arritmia, né? Palpitação, extrasístoles. Acho que a gente precisa ficar, porque será que um coração estruturalmente normal ao eco é realmente um coração normal? Né? É um coração sem realce tardio, sem fibrose? Então, acho que isso é algo que chama muito atenção. A gente já viu vários casos de jovens, atletas de todas as idades que têm o eco normal e cheio de realce tardio, entendeu? Então, acho que no consultório, no dia a dia, se tivesse que dar uma dica aí para chamar atenção, seria essas extrasístoles frequentes. Então, mas vocês reparem que no trabalho, 16,6% teriam fração de ejeção reduzida. E assim, você viu que teve correlação com um único segmento. Então, assim, será se um único segmento causaria arritmia? Essa é a dificuldade. Você está me entendendo? Então, assim, é muito difícil. A gente está lidando de uma situação extremamente nova e que a gente tem que ir descobrindo, né? Quer dizer, assim, a sensibilidade para ver, para fazer a triagem é bem complicadinho. Aqui já estão até sugerindo aqui um novo estudo, José Vitor aqui, fica a sugestão para os próximos trabalhos, associar a avaliação do strain pelo eco ao strain e mapeamento pela ressonância e correlacionar os métodos dos pacientes pós-Covid. Já dá para fazer um bem bolado aí de trabalho. Aí. Eu vou fazer um parênteses. José Vitor, ele é meu filho, ele é residente de clínica médica, quer ser hemodinamicista, está lá em São Paulo. E, assim, ele é meu parceiro, além de filho, ele é meu parceiro, é meu colega, e agora, nesse congresso que teve aqui, a gente aprovou três trabalhos, todos de strain. Então, eu sou uma fã de strain, eu faço strain desde 2017. Um dos que foram aprovados agora para o congresso foi o strain de VD, que em 2017 ninguém nem se falava de strain de VD. Eu fiz esse trabalho foi de 2017, mas agora que a gente mandou, agora que foi aprovado, exatamente como prognóstico e como indicação para retirada do trombo, né, endarterectomia, e foi esse daí. E o outro foi de Chagas, e o Zé Vitor sempre tá junto.
Tá ótimo. Parabéns pelo filho aí, Parabéns. sucesso aí para ele. Então, pessoal, nós já estamos aí com 1h30 já de sessão. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui. E deixar aqui também as portas da Soceron abertas aqui para a Thaís, viu, Thaís? A gente não só agradece a sua presença, como queremos contar com você em novos eventos futuros, tá? Você está presente aqui em Rondônia indiretamente, né, em vários serviços, então considere-se em casa. Agradeço, pessoal. Eu estou até deixando aqui meu celular, meu e-mail, deixei no chat, se tiverem alguma dúvida, eu acho que o celular foi errado, deixa eu só colocar direitinho. De vez em quando eu fico pedindo para o pessoal das clínicas que me dá o celular da doutora fulano, do doutor ciclano, então agora vamos fazer o caminho inverso, aproveitando que a gente está com um monte de gente aqui na tela. Se puderem anotar, quiserem anotar, a gente está sempre à disposição para discutir os casos, para ver indicação e ver junto também, rever exame, porque nenhum método é perfeito, né? Então, a gente se coloca à disposição aqui em São Paulo e aguardo o convite para ir de verdade agora em Vilhena e de Paraná para retornar. Bom, agradeço a todos, doutora Manuela, doutor Marcelo, e todos os participantes. Uma ótima noite e até a próxima. Boa noite a todos.